Uma criança foi salva pela população de ser abusada sexualmente por um idoso em Tianguá, na região da Ibiapaba. Paulo, esse menino gritou por socorro e foi ouvido por pessoas que estavam lá perto, é isso? Exatamente, Alexandre. A informação de que essa criança tem apenas 9 anos de idade e estava brincando com alguns colegas ali próximo de casa. Só que durante essa brincadeira eles acabaram se afastando um pouco daquele local, indo para uma região mais distante. E foi exatamente nesse momento que esse menino de apenas 9 anos foi abordado por um idoso, que começou a puxar assunto, inclusive chegou a oferecer dinheiro para ele, afirmando que seria para ele comprar uma bicicleta. Só que no meio dessa conversa ele foi atacado por esse homem e levado para uma região de mata, onde lá ele tentou abusar sexualmente dessa criança. Devido a uma luta corporal que houve entre a vítima e o abusador, ele acabou ficando com alguns ferimentos. As pessoas que estavam ali próximo ouviram aquele barulho, aqueles gritos de desespero e foram de encontro à criança, que conseguiu ser resgatada. O suspeito, infelizmente, ele não foi localizado. Ele conseguiu fugir naquela região de mata e a polícia foi acionada para fazer buscas naquela região, mas infelizmente não teve sucesso em encontrá-lo. Inclusive, esse idoso, ele é suspeito de ter praticado também um crime de violência sexual contra a própria neta. Infelizmente, uma situação que chocou bastante ali os moradores daquela região, do município de Tianguá, e que esperam que, a partir de um trabalho realizado tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar, ele seja capturado o quanto antes para evitar que ele venha a fazer novas vítimas ali naquela cidade. Quando se fala de idoso, logo vem aquela imagem clássica. Sabedoria, experiência, conselhos valiosos. Quase uma entidade iluminada, pronta para guiar os mais jovens. Uma espécie de manual vivo de como viver certo. Bonito, na teoria. Por que no Bostil? A prática costuma ser outra. Bem outra. Criaram uma romantização tão forte dos idosos que parece até propaganda. O respeite os mais velhos virou sinônimo automático de eles estão certos. Como se idade fosse certificado de caráter. Só esqueceram de avisar um detalhe básico. O tempo não melhora ninguém. Só revela quem a pessoa sempre foi. Você tá na maior, você tá na Record. Tem um adolescente que foi baleado por um idoso durante uma discussão. Estou recebendo a imagem aqui. Por favor, enche a tela para mim. Raquel, o idoso está com a arma na mão. O que o adolescente estava discutindo com ele? Ele estava abrigado junto com a namorada embaixo dessa árvore. Mas vamos escutar, viu, Passaia? Porque daqui a pouco tem o barulho do tiro, inclusive. Olha o barulho que foi. Você já vê que o senhor está armado. Tá com a arma ali na mão. E tudo aconteceu porque o Fernando, ele não gostou da atitude desse casal. Ele é um policial aposentado, trabalha em uma delegacia da cidade, só que o jovem estava saindo da escola junto com a namorada de 15 anos e começou a chover, Passaia. O que eles fizeram? Eles decidiram se proteger da chuva, se abrigar então embaixo de uma árvore que fica bem de frente para a casa do idoso. Só que o Fernando, ele não gostou, ele ficou encucado ali com os jovens, sacou a arma e aí o adolescente pegou o celular e começou a gravar tudo o que estava acontecendo quando a gente escuta o barulho do disparo. E esse disparo, viu, Passaia, ele atingiu a cintura do jovem, que saiu correndo. Você escuta também que ele está falando que está doendo, está machucando, grita ai, ai, ai. E ele também queria atingir a namorada de 15 anos, viu, o Fernando, que é esse policial. Bom, o casal conseguiu fugir assustado. O adolescente, ele passou por atendimento médico no hospital, teve alta e até o momento, o homem, o Fernando, ele não se apresentou na delegacia. É considerado foragido e esse caso aconteceu em João Pessoa, na Paraíba. E como já diz o ditado, até os canalhas envelhecem. O problema é que muita gente cresce acreditando que envelhecer é sinônimo de evolução, quando, na verdade, tem gente que só acumula anos e continua exatamente a mesma coisa, ou pior. E aí começam a aparecer aquelas situações que desmontam completamente essa fantasia de sabedoria, envolvendo crianças e mulheres, principalmente menores de idade. Presta atenção nessa história que vem lá da zona norte do Rio de Janeiro. Olha, um senhor de 83 anos. Aí você vai me perguntar, o que aconteceu com esse senhor de 83 anos? O
que foi? Tava na pracinha jogando dama, jogando baralho? Não! Foi preso. Olha ele aqui. Esse senhor aqui que você olha aparentemente acima de qualquer suspeita, ele foi preso, segundo a polícia, por perseguir funcionárias de um shopping, meu amigo. Isso lá na Vila da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Você vai entender o que aconteceu, porque as moças estão denunciando esse senhor por assédio. O Felipe Figueira conta essa história no telão do RJ no ar. Vamos ver. Antônio Natal dos Reis Martins foi preso depois de ser gravado por uma das vítimas no shopping. Ela chamou os seguranças que acionaram a polícia. Cadê a segurança? Rebeca é uma das vítimas. A atendente de loja conta que no começo deste mês, o idoso esteve no local e se comportou como um cliente gentil. Voltou? Você não tem medo não, né? Não tem não, ele passa aqui rindo, gente, tá vendo? Segundo a jovem, nas semanas seguintes, o idoso retornou à loja outras vezes. Antes educado e agradável, passou a se comportar de maneira abusiva. Nunca imaginei que ele iria aparecer. Eu no meu local de trabalho, de noite, por volta de 7h15 da noite, quando eu olho para frente, ele está na loja da frente, que é a farmácia, encostado, escondido, me encarando. E aí foi quando eu fiz o vídeo, fui atrás dele, enfim, prendi ele ali. Colega de trabalho de Rebeca, Luane revela que há 2 anos foi assediada pelo mesmo idoso. Em 2024, eu estava trabalhando com uma antiga equipe e esse senhor ia lá, fazia exatamente as mesmas coisas que a Rebeca relatou aqui. Até que um dia ele estava contando uma história triste, se emocionou e veio pedir um abraço. Eu abracei ele de lateral, não foi nem de frente, e ele se aproveitou da oportunidade para pôr a mão no meu seio, que foi onde eu descobri quem ele era e do que ele era capaz. E há relatos, como na publicação da Rebeca, de que ele já vem fazendo isso aqui na área há muitos anos. São mais de 20 anos que ele persegue, assedia mulheres aqui na região da Vila da Penha e da Penha Circular. Na última segunda-feira, ele teria ido além. Importunou a vítima com estas cartas. A princípio, embora deselegantes, elas eram elogiosas. Bastou não ser correspondido para escrever palavras agressivas, com xingamentos e acusações graves. Quando ele viu que não iria conseguir nada ali, né, ele ficou retornando, passava, me encarava, me olhava com um olhar intimidador, e eu quieta, né, porque eu tinha medo. E aí na segunda-feira ele retornou lá na loja com 4 cartas, cheia de ódio, de xingamentos, de ofensas. Todos foram parar na delegacia, onde Antônio Natal, ou Tony Reis, como o idoso assinou as cartas, foi autuado por injúria e depois liberado. Não me encara não, não me olha não. Não me olha não. Livre, no dia seguinte, Antônio retornou ao shopping para intimidar as vítimas, até que elas não aguentaram mais. De novo, a polícia foi chamada e todos seguiram para a delegacia. E o desfecho foi diferente. Dono de um histórico com mais de 10 anotações criminais por ameaça, injúria, lesão corporal, furto, estelionato e desacato à autoridade, Antônio Natal dos Reis Martins já havia sido preso outras 3 vezes. Agora, a prisão foi em flagrante por perseguição majorada. Ele ainda vai passar por uma audiência de custódia. As vítimas temem que o idoso volte a ficar em liberdade. De acordo com a polícia, além da prisão, foram pedidas à Justiça medidas cautelares, como a proibição de aproximação e contato com as vítimas. E é importante que outras mulheres que estejam assistindo agora, que foram vítimas desse homem, procurem a polícia também. Com certeza, vocês têm que se pronunciar, corram atrás, não tenham medo. O barulho que a gente está fazendo faz parte de vocês também. Vocês podem vir aqui nesse 27, pode procurar a gente no Instagram, entendeu? Relatem, não fiquem omissas, porque quanto mais omissa a gente fica, mais risco a gente corre. Em nota, o shopping informou ter prestado suporte e o devido acolhimento às vítimas e que está à disposição para contribuir com as investigações. Coisas que não só contradizem a imagem de respeito, como escancaram um lado que muita gente prefere fingir que não existe, mas é mais confortável ignorar, né? Afinal, questionar isso quebra a narrativa bonita. Aquela história
de que todo idoso merece respeito automático. Só que respeito não deveria vir da idade. Deveria vir das atitudes. Mas isso dá trabalho. Então, é mais fácil generalizar. Então não se iluda com os velhos bostileiros. Muitos não têm nada de útil para ensinar. A não ser, talvez, como não agir. São verdadeiras crianças. Só que com rugas, histórico de vida e zero responsabilidade. E o mais curioso é que a sociedade cobra a maturidade dos jovens, mas passa pano para velho. Só porque é velho. Como se o tempo virasse desculpa. E não agravante. Porque, convenhamos, errar jovem até vai. Agora errar, depois de décadas de vida, já não é falta de experiência. É escolha. E claro, sempre existem os casos especiais. Aqueles que parecem ter vindo com defeito de fábrica. Gente que não ficou pior com o tempo. Só ficou mais à vontade para ser quem sempre foi. No fim, não é sobre idade. Nunca foi. É sobre caráter. Algo que o tempo não ensina, só expõe. Era uma vez um lugar chamado Bostil.